Elfos eram uma raça inteligente e populosa que vivia uma vida isolada em uma ilha enorme. Havia, no entanto, remanescentes de algumas famílias de ramos no continente. Eles viviam bem sob a proteção do deus élfico e eram abençoados com bons talentos e vida longa. Muitos deles fizeram contribuições proeminentes para as artes. Naturalmente, os escravos élficos eram muito procurados. Apesar dos protestos e advertências de sua raça, seu preço só aumentara, com onda após onda de aventureiros procurando por eles. Meio-elfos eram mais comuns que os puros sangues. Eles ainda herdaram a beleza e a elegância, e a maioria deles se destacou em termos de aparência, o que levou a vários desastres. Não era particularmente surpreendente ver uma empregada meio-elfo em Pirates Cove, mas a expressão de Leylin tinha mudado apesar disso. Qual o seu nome? Meu nome é Karen, jovem mestre respeitado. O meio-elfo forçou um sorriso. Parecia que ela não era muito bem treinada e não podia exibir adequadamente seus ativos corporais para seus clientes. Parece que você não faz isso há muito tempo. Quanto tempo tem por uma noite? Perguntou Leylin diretamente. Esse tipo de humilhação repentina fez Karen querer cerrar os dentes, mas ela se conteve e revelou um sorriso deslumbrante, uma moeda de ouro de Dambrat. O preço estava um pouco alto, mas Leylin ainda concordou. É um preço razoável, especialmente para um meio-drow como você. No momento em que ele a chamou de meio-drow, Karen levantou-se com raiva. Ela era como uma gatinha cujo rabo fora pisado. Como você sabe disso? Ela deixou escapar. Ela imediatamente cobriu a boca, mas percebeu claramente que já havia confirmado tudo. Sua cor dos olhos. O agente de coloração que você usou para manchar não pode me enganar. Suas orelhas também são mais pontudas do que os mistos normais de sangue em 12,4%, e são ligeiramente côncavas. Leylin apontou levemente as lacunas em seu disfarce. Suas observações afiadas fizeram Karen subconscientemente dar alguns passos para trás. O canto da boca de Leylin se inclinou em um sorriso quando viu os dados de Karen. Nome: Karen, rank 5 assassino, raça, Alfdraw. Estatísticas: força, 1, 3, agilidade, 2, 5, vitalidade, 0.5, 2, espírito, 3, talentos, 1 visão noturna. Elfos negros têm a capacidade de ver mesmo à noite. 2. Percepção da sombra. Elfos negros são sensíveis a partículas de sombra e são assassinos e piratas inatos. Status: envenenado por toxina desconhecida, causando força, vitalidade e agilidade para cair. As estatísticas físicas de Karen surpreenderam Leylin. Ela até tinha as habilidades de um assassino de nível 5, mas algum veneno desconhecido tinha tomado o controle dela, bloqueando metade de sua força. Era muito claro que a pessoa que controlava a Karen das sombras só pensava que ela era um meio-elfo comum, caso contrário eles nunca a teriam deixado vir aqui. Isso não seria como mandar alguém para se assassinar? Leylin sorriu fracamente. Este assassino de nível 5 não podia tocar nem um fio de cabelo na cabeça. Elfos negros não sempre viveram no subsolo? Como você pode aparecer aqui e até mesmo seguir essa linha de trabalho? Elfos negros eram um tipo de elfo que diziam viver na escuridão. Eles haviam despertado a natureza sombria em seu sangue, tornando-se extremamente brutais. Eles ansiavam por violência, sangue e caos, e se separaram dos elfos comuns para se mudarem para a clandestinidade. Alguns rumores diziam que seus presentes na cama poderiam fazer com que tanto os homens quanto os imortais morressem de prazer, o que era comparável ao encanto e magia do prazer. Eu sou um Alflord. Eu saí do subterrâneo com meu clã, mas estávamos todos dispersos em um ataque. Quando acordei, estava em um navio comercial que mais tarde foi atacado pelos bárbaros. Os olhos de Leylin pareciam estar cheios de encanto mágico, e Karen só podia contar a história dela. Não é de admirar. O meio-drow realmente não difere muito dos meio-elfos, e apenas um estudioso especializado seria capaz de dizer a diferença. Ela é uma assassina de nível 5, e ela não tem poder suficiente para lutar contra toda a frota pirata bárbara, sem mencionar que ela foi afetada pelas restrições da toxina. É claro que as habilidades de camuflagem e disfarce de um assassino poderiam deixá-la outros, de modo que pensavam que ela era uma meio-elfa comum. Algo surgiu nos olhos de Leylin quando ele disse,
E depois disso você era controlado pelos piratas e agora trabalha para eles como empregada doméstica? Sim. Karen assentiu e seus olhos pareciam se preencher com uma esperança momentânea. Ela imediatamente se ajoelhou no chão, olhando para Leylin. Eu imploro, por favor, me salve desse inferno. Salve você. Leylin tinha um sorriso maligno em seu rosto quando ele se sentou de novo. Por que eu iria te salvar? Me dê um motivo. Até mesmo Leylin teve que admitir que Karen era uma beleza rara, especialmente com os olhos que eram como as ondas do oceano. Seu charme único lhe dava uma impressão favorável subconsciente dela. Karen mordeu o lábio. Sou um assassino de nível 5. Se você puder me salvar, estarei disposto a servi-lo por 100 anos. Eu juro que em nome da Donzela Negra. A Donzela Negra era um deus que tendia para o bom alinhamento, e não podia se reconciliar com os deuses em que outros elfos negros acreditavam. Se Karen acreditava neste deus, então talvez essa fosse a razão pela qual ela tinha sido expulsa do subterrâneo. Por que você faria isso? Você não pode economizar dinheiro para recomprar sua liberdade? Embora ela parecesse um pouco fora de prática, essa não era claramente a primeira vez que ela fazia esse tipo de coisa. Esse tipo de vida não era totalmente inadequado para um meio-drow, e Leylin não conseguia pensar no motivo pelo qual ela iria querer pagar um preço tão alto pela liberdade. O preço deles é muito alto. Leylin só podia adivinhar. Não. Os lábios de Karen se curvaram em um sorriso de tirar o fôlego. Eles nunca vão me deixar ir. Como escrava, não tenho autoridade para comprar minha liberdade. Depois que eu não puder mais ser uma empregada, esses bárbaros vão me sacrificar para seus deuses. Leylin percebeu que os bárbaros a salvaram por alguns rituais de sacrifícios sangrentos e violentos. Ao ver Karen naquele estado, talvez ela tenha visto recentemente isso acontecer várias vezes, e então começou a planejar sua fuga, implorando a ajuda de Leylin. Mesmo que ela estivesse implorando por ajuda, ela encontraria um destino ainda pior se perguntasse à pessoa errada. Leylin parecia ter um ar de nobreza sobre ele, e Karen tinha certeza de que ele não era um pirata. Como resultado, depois de perceber que sua cobertura havia sido quebrada, Karen imediatamente pediu ajuda a ele. Ela quase não se importou em se tornar sua escrava. Afinal, ele é um rapaz, se eu pudesse encantá-lo, seus olhos estavam cheios de antecipação. Como meio-drow, ela nasceu com conhecimento de como lidar com homens e não necessitou de mais educação sobre o assunto. Embora Leylin não parecesse muito facilmente encantada, estava disposta a pelo menos tentar. Quando ela pensou nisso, o coração de Karen parecia estar animado, deixando 2 traços de um rubor no rosto. Ela parecia ainda mais encantadora e adorável. Um assassino de nível 5? Leylin parecia estar pensando sobre o assunto com alguma dificuldade, fazendo Karen relutar em mencionar seus pensamentos. Você sabe alguma coisa sobre velejar? Depois de um longo momento, Leylin parou de ponderar e fez essa pergunta. Navegando? Karen ficou chocada e mudo. Ela originalmente pensava que Leylin iria sair com um pedido escandaloso, mas ela tinha muito tempo decidiu usar todas as suas técnicas para hipnotizá-lo. Ela nunca pensou que ele faria uma pergunta tão irrelevante. Sim, eu sou um capitão pirata e estou precisando de marinheiros para ser meus subordinados. Leylin acenou com a mão e pareceu admitir com muita relutância. Havia um traço de humor em seus olhos, como se ele estivesse brincando com ela, e Karen imediatamente soube que ele tinha visto através de todos os seus planos. Honestamente, não sei, mas vou trabalhar duro para aprender. Eu imploro, senhor. Karen queria ir até Leylin e abraçá-lo, mas Leylin se esquivou dela. Então parece que você não é muito útil para mim, disse Leylin, fazendo o coração de Karen afundar completamente. No entanto, desde que você é um elfo negro, e você viveu no subterrâneo antes, então você vale um pouco algo, continuou Leylin, sua voz flutuando nos ouvidos de Karen e levantando um fio de esperança mais uma vez. Diga-me, Karen, você está disposto a se tornar minha adaga nas sombras, para me ajudar a despachar meus rivais e beber o sangue de meus inimigos? Uma mão invisível inclinou o queixo de Karen para cima, fazendo seus olhos se arregalarem consideravelmente. Mão do mago! Você é um mago!
Esse nobre chegará a um porto onde os piratas cercavam seus bens, e embora não soubesse por quê, tudo que Karen podia ver era oportunidade. Eu estou disposto. Em nome da donzela negra, juro que vou me tornar sua adaga mais afiada. Karen respeitosamente se ajoelhou, fazendo um estranho gesto com a mão. Muito bem, Leilin assentiu. Ele realmente a recrutou com base nela sendo uma assassina meio Drow. Afinal, ele atualmente não tinha uma rede de espiões e um grupo de assassinos. Como Karen vivia recentemente no subterrâneo, ela ter boa experiência e conhecimento em tortura e interrogatório, bem como assassinato. Como um assassino profissional de nível 5, ela era apenas mal o suficiente para ser útil.